Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Daremos então início ao nosso panorama semanal com o intuito de nos preparar para esta semana de operações. Capitalista, o nosso panorama tem o patrocínio oficial da minha corretora parceira 4xC. E lembrando que aqui no nosso panorama analisaremos os gráficos no período de 1 hora a fim de termos uma noção de movimentação para esta semana. Então, sem mais delongas, vamos aqui começando com o mini índice brasileiro e a gente tem agora uma formação e uma expectativa de começar o movimento de mitigação. Então, tivemos aqui o ativo fazendo seu movimento de impulsão, um fundo rompido anteriormente, o que nos dá aqui a possibilidade do ativo começar a fazer seu movimento de mitigação, vindo até aqui aos nossos pontos de interesse. Então, o que nos interessa aqui acaba sendo um movimento um pouco mais micro na movimentação e a gente pode esperar aqui para esta semana uma busca, tá, para o movimento de rompimento aqui nessa mínima, pessoal. Então, se a gente observa o preço já abrindo, né, abaixo dessas regiões, ele tem de vir buscar essa movimentação aqui. Caso a gente comece a ver aqui movimentos com intensidade de alta, a intenção do ativo será romper de fato a máxima histórica. Então aqui percebam que a gente está meio que preso dentro de uma referência. O rompimento deste fundo lá atrás foi praticamente um sweep, uma varredura de liquidez, né? uma movimentação de armadilha. Porém, nós não tivemos ali força o suficiente para romper o topo. Então, o preço ele está sem força para romper, né? Nesse caso, foi para rompimento para venda, não teve tanta intensidade, assim como o rompimento para alta também não houve tanta intensidade. Então, o que a gente pode trabalhar é com as médias. Vejam, o preço está abaixo de todas as médias, tanto das de 200 quanto as médias curtas. Se nós tirarmos as 200, a gente percebe que o preço está bem ancoradinho e querendo aqui fez um pullback, né, nas médias. O rompimento das médias, o alinhamento delas, a 9, a 20, a 50, o preço lateraliza aqui esperando a média alcançar ela por volatilidade, praticamente um power breakout. Então temos aqui a possibilidade do pullback nas médias, o preço continuar fazendo essa movimentação vendedora. Então, no momento, o meu viés acaba sendo mais vendedor. Para eu ser um pouco mais conservador e atuar na compra, eu preferiria, né, observar o preço rompendo esse topo, as médias todas alinhadas, né, ele romper, fazer a troca de polaridade e dar continuidade na sua movimentação. Caso contrário, o meu viés aqui acaba sendo mais vendedor. O nosso próximo ativo na tela é o nosso querido índice americano Nasdaq. Pessoal, vamos trabalhar com duas referências aqui em Nasdaq, tá? Só deixa eu tirar as médias aqui. Numa referência maior, a gente vem trabalhando aqui, ó, com um movimento de expansão. Tá? Não temos ainda aquele movimento de mitigação ainda muito claro. Então, um movimento que acionaria a mitigação seria o rompimento deste fundo. Tá? Então, a gente trabalha com essas referências secundárias. Então, a gente observa como que o preço vai se comportar dentro dessa referência. Isso vai nos entregar uma possibilidade de uma formação de quê? Vejam só. Caso nós tenhamos o rompimento dessa mínima, o preço ele pode trabalhar no movimento descendente. Ele respeitando essas regiões aqui, ele volta com a intenção de vir buscar o rompimento do topo. Então ele faz a captura toda de liquidez interna, trabalha em blocos de ordens, em fair value gaps, respeita a nossa região aqui de demanda e entrega um movimento comprador com a intenção de vir dar continuidade na sua estrutura, na sua continuidade da estrutura, né, do seu movimento principal. Então, Nasdaq aparentemente aqui continua com o viés comprador. A gente pode observar uma possível movimentação aqui de captura de liquidez nessa estrutura interna, nessa estrutura secundária, vindo buscar essas regiões aqui na parte inferior. A média de 200 principalmente começa a ficar flat, pessoal. Então é muita atenção aqui, capitalista. A gente pode começar a ficar em um movimento de distribuição, né? A gente está em um topo de movimento, né? Uma distribuição ou uma reacumulação, não sabemos ao certo, mas aparentemente uma distribuição
é onde a média fica 200 e a média de 200 fica atravessada no preço e os preços ficam para cima e para baixo das médias, tá? Nas de 200 principalmente. E depois ele toma uma direção. Então, bastante atenção para essa característica e fiquem bem atentos para ver se o índice Nasdaq respeita essas regiões e fica lateral ou ele de fato faz aqui a sua captura de liquidez interna e depois ele vem buscar a liquidez externa, que é o rompimento do topo, ok? Indo aqui para o nosso próximo ativo, que é o índice Dow Jones. O índice Dow Jones, o movimento é praticamente semelhante ali ao Nasdaq, que a gente tem um movimento principal e estamos trabalhando com um movimento secundário. O gráfico ele fica um pouco diferente, obviamente, mas o que nós temos aqui? O preço ele está trabalhando na continuidade da tendência primária. Vamos aqui, pessoal, a tendência primária é aqui, ó. Esse é o movimento primário. Aqui foi um movimento secundário, um movimento que corrigiu toda essa estrutura aqui de alta anterior. Tá? Então é o nosso movimento de mitigação, movimento de impulsão, movimento de retração. Agora estamos ativando um novo movimento de impulsão. E esse movimento de impulsão a gente sabe que não vai reto. Então o que nós temos aqui? Ó? A gente pode trabalhar com essa região aqui, ó, essas regiões aqui, essa mínima e este topo. O preço ele está fazendo aqui um movimento de acumulação. Então o que ele pode fazer? O rompimento aqui abaixo, tocando nessas regiões e depois dando continuidade para a movimentação de alta. Então observem aqui nos primeiros dias do pregão uma movimentação, tá, vendedora, e logo em seguida, quando ele chega nessa região, muita atenção, aqui é o ponto crucial. Se o preço romper essa região, essa zona aqui próximo aqui dos 41 mil pontos, movimento vendedor vindo buscar a próxima região de liquidez, que é o próximo fundo. Se o preço respeitar essa região, tá, ele chega aqui, começa a vir intenções compradoras, a movimentação vai indicar um próximo alvo, que é a captura da liquidez externa, a captura do topo que nós tivemos anteriormente, que está segurando essa estrutura. Tá? Então, essa região acaba sendo uma região crucial aqui para o índice Dow Jones, que a gente pode observar, principalmente aqui, tá? Essa captura de liquidez e depois continuando a movimentação. Então, como nós temos uma liquidez aqui muito clara nessa região, tá? O preço ele pode vir aqui. Se ele não respeitar isso, pessoal, se ele romper essa região, quer dizer que existe uma intenção na venda muito mais forte. Aí ele busca próximos alvos, próximas mínimas, tá? A mínima aqui atrás e a mínima da estrutura lá no começo da movimentação, tá? Então, bastante atenção aqui. A expectativa é de alta, mas podemos ter aqui essa expectativa frustrada se ele fazer essa movimentação de desenho aqui, ó, esse movimento rompendo essa região de suporte e dando continuidade no movimento vendedor. Nosso próximo ativo é o nosso querido índice alemão DE40, e aqui a gente tem uma estrutura de alta bem bonita e bem completa aqui para você, tá? Vejamos, tirando um pouco o zoom do gráfico, nós temos a movimentação de continuidade, pessoal. Olha só, impulsão, retração, impulsão, uma linda retração capturando liquidez externa, dando continuidade. Então aqui agora a gente tem o que? Mais uma estrutura, ela fez um movimento de impulsão, está fazendo seu movimento de retração, então o que devemos ficar atento neste movimento de retração? A atenção vem para esses fundos, que acabam sendo regiões de liquidez, aonde o preço pode vir buscar, semelhante ali Dow Jones, tá? Vir buscar essas regiões, aqui ele sente a defesa compradora novamente e dá continuidade para rompimento e captura de liquidez externa, que é o nosso topo da estrutura. Mesma leitura do que Dow Jones. Se ele não respeitar essa região para continuidade na compra, ele rompe ela e vem buscar liquidez externa inferior. Aí o preço faz movimentos de venda, tá? Então, se você quer aproveitar a oportunidade de venda, se observou aí uma oportunidade vendedora, tá? Você vai vender no intraday até essas regiões aqui, tá? Que está marcado no nosso gráfico, próximo ali dos 23 mil. Nos 23.600, se você observar no seu intraday uma defesa compradora, essa venda ela já se encerrou e o preço vai continuar a sua movimentação, tá? O seu ciclo de alta. Ok? Então, essa aqui é a nossa leitura, a nossa expectativa para o índice alemão. Próximo ativo na tela é o nosso querido WDO,
USD-BRL, o dólar americano contra o real brasileiro. A gente já observou ali o preço trabalhando numa região de demanda que nós marcamos na semana passada, o preço ainda preso dentro de uma lateralização, um movimento aqui de acumulação na minha leitura, está muito mais tem muito mais características de acumulação do que de distribuição, obviamente. Não acredito numa continuidade de queda aqui para o dólar. Tá? Não acredito nessa continuidade de queda. Minha visão acaba sendo muito mais para uma movimentação de expansão. Tá? Então, para mim, aqui é um movimento de acumulação aqui de lotes. Então, a gente já percebe que o preço ele já está com expectativa de quebrar essa expectativa de apenas de acumulação, já expandir, fazer seu movimento expansivo. Então, olhem só, pessoal, a intenção aqui do ativo, obviamente, é vir romper esse topo. Então, o que eu vou ficar de olho? O rompimento deste nosso camarada pode nos entregar uma troca de polaridade. O rompimento desse camarada com força nos entrega aqui uma região de acumulação, uma região de base, aonde pode nos servir como uma região de suporte. Digamos que o preço rompa, ele gera liquidez interna, busca essa nova região e dê continuidade para a movimentação de alta. Então aqui ainda estamos presos dentro dessa lateralização, não tem muito o que observar, a não ser, obviamente, a mínima, tá, dessa estruturinha aqui, tá, que o preço ele pode ser sacana o suficiente, vir capturar essa liquidez e depois dar continuidade para o rompimento deste topo, tá? Então muita atenção nessa região aqui para o dólar. A movimentação é de alta. Se você bota aqui as médias, o preço está acima das médias, está ancorado aqui, inclinado com a média de 9, já fez o seu power breakout, percebam, vou tirar as 200 e aproximar aqui, dar um zoom. Opa. Aqui, pessoal, olhem só, olha que bonito que ficou essa movimentação. Houve o rompimento de um topo, tá? O preço expande, lateraliza, a média vem se aproximando e ele dá aqui, ó, um power breakout, a média encostou e o preço tá, olhem só, esse último candle aqui, ó, tá bonitinho, tá dando indícios de continuidade para a movimentação de alta e a intenção do rompimento. Então, para essa semana eu trabalharia mais na compra com dólar, movimentos de venda, esperaria um rompimento de um fundo em estruturas internas, o alinhamento das médias, o preço trabalhando abaixo da média, porque a característica aqui é uma característica compradora. Vamos então aqui, o nosso próximo ativo é o EURUSD. EURUSD capitalista, ele está fazendo seu movimento de alta, tá? Tirando um pouco aqui o zoom do gráfico, essa leitura aqui atrás dessas regiões, nós já havíamos feito a nossa leitura, foi uma região que deixamos marcado no gráfico, onde a gente observou que o preço realmente poderia respeitar. Aí aqui agora ele vem entregando novas estruturas. Então fez aqui ó, um movimento de expansão, fez seu movimento de correção, capturou liquidez interna, trabalhou em região de demanda e está iniciando o seu novo movimento de expansão. Tá? Então, expansão, correção, expansão. Dentro desse novo movimento de expansão, pessoal, a gente tem algumas informações que pode ser muito importante para a construção desse novo movimento de expansão, que acaba sendo, né, a nossa região de fundo e a região de topo. Temos aqui um movimento de expansão, está fazendo seu movimento de correção da estrutura interna. A expectativa é que ele capture essa liquidez interna aqui, trabalhe nesse bloco de ordens e dê continuidade na movimentação. As médias de 200 estão ancoradas aqui e dando sustentação para o preço. As curtas, as medianas, estão meio emboladas, mas mais inflexionadas aqui para alta. Vejam que elas estão inclinadas, a de 50, a de 20, a de 9, tá? Então, está bem interessante aqui para uma movimentação compradora, a continuidade aqui do movimento para o EURUSD. Mas, obviamente, a gente sabe que existe a possibilidade do preço vir trabalhar aqui nessas regiões. Se ele não respeitar na compra essa região, pessoal, a intenção é fazer movimentos de venda, vindo buscar liquidez interna da estrutura principal, seja esse fundo ou seja pontos aqui mais sensíveis dessa estrutura de alta no movimento de expansão, tá? Então, primeiro alvo, obviamente, seria aqui o fundo dessa estrutura. Aqui,
movimento está sendo formado. Muita atenção. Fico com um viés um pouco mais comprador. Venda só se ele trabalhar abaixo disso aqui, com as médias inclinadas e dando indícios de uma venda um pouco mais agressiva. Na tela agora o SDJPY. O SDJPY, pessoal, para mim aqui, capitalista, ele está começando a fazer um movimento um pouco mais acumulativo, né? Acumulando aqui o preço, uma acumulação um pouco mais expansiva, mas tá interessante. Eu coloquei no gráfico de 4 horas para ficar um pouco mais claro para a gente. Nós tínhamos lá atrás a última região de topo, o nosso fundo marcado, o preço veio e buscou essa região. Ele não rompe com tanta intensidade, tá? Ele só faz aqui um movimento de captura de liquidez, o movimento da captura de liquidez e logo em seguida já faz aqui a retomada para uma movimentação vendedora. O que foi interessante é que esse movimento de venda ele veio praticamente reto, assim como essa movimentação aqui de alta veio reto, desceu reto, veio fazendo microestruturas, veio bonitinho, microestruturas, mas chegou no fundo aqui, não teve força suficiente para romper. Aqui um detalhe, como o preço veio reto em uma região de suporte, tá? E a gente tinha aqui algumas regiões que poderiam estar defendendo o movimento para compra, tá? Como um bloco de ordens aqui, ponto de liquidez, vamos ver as médias. Média de 50 aqui nessa região, o preço poderia segurar na média de 50 se a gente usar as médias longas. Ó, média de 200, né? O preço rompeu acima da média de 200, voltou, poderia respeitar como uma região de suporte junto com a média de 50 e dar continuidade. Então ele rompeu tudo isso, teve força para romper tudo isso, mas chegando aqui embaixo não teve aquela força, inclusive para capturar uma liquidez bonita que tem aqui nessa região. O que acontece? Ele faz um movimento expansivo novamente para compra. Aí aqui vem um detalhe, pessoal. Essa movimentação ela pode ter ficado enfraquecida para romper essa região de suporte, fazer um movimento de indução para depois vir romper ela com intensidade e dar continuidade na tendência principal. Então aqui, tá, para o SDJPY, essa região ela vai ser muito importante. A gente pode voltar para o gráfico de 1 hora aqui agora, que você vai entender que esse nosso ponto aqui de suporte, pessoal, ele é muito crucial. Nós temos um lindo ponto de liquidez lateral sendo formado aqui no preço, tá? Tanto nessa região, a gente pode considerar também essa região de topo. Então nós temos uma lateralização já acontecendo aqui no preço e ele pode fazer o seguinte, o rompimento dessa região aqui, neste ponto aqui do suporte é crucial. Por quê? Se o preço respeita essa região, a gente volta para a movimentação de alta com a intenção de captura de liquidez externa, rompimento da estrutura e a continuidade ali da intenção compradora, rompendo os principais topos lá do gráfico de 4 horas que a gente observou. Caso ele não respeite essa região, ele rompa essa região, movimentação vendedora e a gente entra aqui, a gente continua na intenção, na movimentação de intenção principal do ativo, que é a movimentação vendedora. Então ele foi lá em cima, deixa eu apagar isso aqui. Vejam, ele foi lá em cima, fez a indução na compra, certo? Veio aqui, manipulou o fundinho, fez um pullback e dá continuidade para a venda, quebrando a estrutura, tá? E continuando aqui a movimentação principal. Aí aqui a gente vai analisar, tá? Eu observaria aqui como que o preço trabalha. Eu acredito que possamos ter aqui movimentos de alta, tá? O preço pode respeitar essa região aqui e dar uma movimentação aqui na ponta compradora. As médias de 200 está cortando o preço, as curtas também está ali toda embolada, toda cortando o preço. Então, por média, a gente não tem uma clareza definida da movimentação, tá? O preço não está respeitando uma tendência, assim como foi nesse movimento de baixa aqui. Então, o que me resta é pensar nessa possível manipulação dessa mínima, tá? Manipula a mínima. Deixa eu tirar as médias aqui. Como a gente sabe que 80% do rompimento das médias não, de lateralização, perdão, ele acaba sendo falso, a gente pode trabalhar com essa expectativa, tá? A lateralização, o rompimento, a captura de liquidez, o trabalho ali na nossa região de resistência e a volta para continuidade, ok? Mas aí aqui a gente tem que analisar de fato
com muito cuidado como que o preço vai se comportar nessa região, beleza? Então, indo para o nosso último ativo aqui, nosso querido ouro. Querido ouro, pessoal, tendência de alta, claro, tendência bonitinha, a gente desenhou toda a expectativa lá atrás, ele vem respeitando toda a nossa análise, e aqui a gente tem uma estrutura secundária também acontecendo, tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui do gráfico. Ó, aqui é para ilustrar, tá? Não precisa a gente observar bem os candles, mas para vocês terem a noção, um movimento de expansão, um movimento de correção e um novo movimento de expansão. Tá? Esse movimento de expansão, a gente pode trabalhar com essas regiões de mínimas aqui, ó, para ficar mais fácil uma leitura semanal, não pegar a região tão longa, mas a gente pode estar trabalhando com essa mínima, até porque ela fez aqui um movimento, ó, expansão, aí ele corrige aqui e rompe aqui a topo anterior, então nosso fundo marcado e o nosso topo. Tá? Então, nós temos aqui um movimento de expansão, um movimento de correção e está vindo um novo movimento de expansão. Um novo movimento de expansão, expansão, correção, agora expansão novamente. Perceba que o preço, antes dele romper uma região, ele fica formando aqui, ó, topinhos. Assim como foi aqui atrás. Ó. Aí depois ele faz um novo movimento aqui rompendo. Então, o ouro aqui eu estou com uma intenção compradora. Nesse nosso movimento secundário, terciário, podemos até dizer assim, né? Um movimento não tão principal, mas o que está dando a movimentação no curto espaço de tempo é essa movimentação aqui. Tá? Se o preço vier fazendo movimentação vendedora nos primeiros dias do pregão, a gente já fica atento à captura de liquidez desse fundo interno. Aqui a gente tem um bloco de ordens, tá? Então ele pode ainda respeitar essa região e fazer um movimento aqui de alta. A continuidade aqui é bem simples, né, pessoal? A gente trabalha com a continuidade da movimentação. A expectativa é vir buscar topos anteriores e regiões de vendas anteriores, tá? Então, expectativa aqui do ouro, uma expectativa compradora, podendo ter aqui a continuidade complexa ou uma continuidade simples, que já é continuar aqui a movimentação, ok? Então, a gente pode até colocar aqui as médias do ouro só para finalizar. Temos aqui as de 200, o preço no meio das de 200, as medianas também todas emboladas, mas um pouco mais flexionadas aqui para compra. Até o preço já fechou acima da 200, ficou interessante. Aqui, esse candle a gente pode considerar como um candle de exaustão, tá? Até porque ele fecha abaixo das médias, bonito, olha só, rompe, vou tirar a média agora. Ó, rompe essa mínima, captura a liquidez e está dando continuidade para compra. Tá? Aqui ele deveria pelo menos aqui, ó, respeitar essa região, caso ele continuasse, mas não, ele veio e rompe o topo. Então, por que as médias estão voltando? Vamos lá, aí. Então nós tivemos aqui um movimento de lateralização, o rompimento é falso, fez aqui pullback interno, rompeu e agora a expectativa é continuidade de alta. Mas podemos ter, obviamente, sempre temos que estar atentos a essas movimentações aqui de rompimento de mínimas, respeitando a estrutura interna, tá? Ó, topo, fundo, essa é a estrutura. Enquanto o preço não sair daqui, você vai observar e respeitar este fundo e este topo, ok? Muita atenção para essas movimentações e esses detalhes que eu trago aqui para vocês, que sempre vão fazer diferença nas suas leituras, nas suas tomadas de decisões. Perfeito? Então, capitalista é isso. Espero que esse nosso panorama de mercado lhe auxilie nas tomadas de decisões para essa semana. Desejo para você muita sorte em operações e muito sucesso nas operações dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.